Então, estava dizendo a todos que, sim, que então meu pai teve febre, aí no dia seguinte teve febre outra vez, uns 3 dias de febre. E na sequência ele melhorou da febre. E aí a gente então ficou mais animado. Ele é um idoso, então se você já está sem febre, pode ser que você esteja melhor, esteja controlando a infecção. Mas lá para o 7º dia, aconteceu esse inesperado de uma nova febre. E aí, então, eu falei, Andréia, não tem jeito, a gente tem que voltar pro hospital, para que eles examinem e vejam o que se trata. E quando chegou lá, fizeram uma varredura imensa e intensa no meu pai, falaram que ele corria riscos de embolia, que ele corria riscos de pneumonia, então que ele deveria se internar. O problema é que, conforme ia, ele já se queixava de que não queria ir porque sabia que quando fosse, né, no hospital interna mesmo. Então ele não queria ser internado, né? Tal qual uma série de pessoas que a gente conhece que nunca querem ser internados porque supõem que o agravamento das coisas estão relacionadas à internação. Mas meu pai estava se agravando em função da própria doença. Foi aí que eu fui acompanhando com uma cadeira de rodas, então fizemos o eletro, fizemos uma radiografia que nem 25% do pulmão estava comprometida, fizemos outros exames, e então eu estou conversando assim com a enfermeira, e aí disse para ela sobre a dieta dele, e que precisava trazer roupa, aí ela foi me orientando em tudo, e aí eu olhei assim e falei, mas cadê meu pai? Ela falou, ele já está indo, já está lá, porque a outra enfermeira, né, pegou a cadeira roubou a cadeira de rodas de mim e o levou. Aí eu falei para ela, não, aí não, assim não, vai precisar trazer ele de volta, porque eu preciso falar com ele vai ficar sozinho, né? Eu nem passava pela minha cabeça nada de que ele pudesse morrer, então por isso que eu teria que falar com ele, mas eu não queria deixá-lo desorientado, porque é o que os que amam fazem, tentam de alguma maneira acalmar, tranquilizar, localizar o outro. Então foi assim que a cadeira de rodas voltaram com ele, eu me ajoelhei ali e falei, pai, o senhor percebeu, não é? Percebeu aí que vai ter que ficar aqui, não vamos voltar para casa. Aí ele fica sisudo, não gosta da notícia, claro. E eu falei, mas deixa eles fazerem o que precisa e eu estarei aqui fora para quando você sair. Eu acho que, de fato, das coisas que alguém pode dizer, essa é a que mais capacidade tem de tranquilizar a alma e o coração. Dizer que quando passar por aquele determinado processo, estaremos ali, eu estarei ali para receber você. Então, a gente se despede aqui, mas você faz essa transição aí e ao chegar lá, eu estarei ali. Então, claro que eu não quis dar nenhum ares de santidade ou de profecia ao que eu falei, eu só queria mesmo confortá-lo. E aí ele balançou a cabeça, nem falou nada e foi com a enfermeira. A partir daí a gente só foi vivendo a aflição diária
de vê-lo piorar. Piorou até o 5º dia, mais ou menos, quando recebemos o telefonema de que era para ir lá. Minha irmã foi, quase desmaiou, e recebeu a notícia de que nosso pai tinha falecido. Quem aqui já perdeu o pai? Tem até aqui entre nós aqueles que perderam o pai por Covid. Sabem o tranco, não é? Quem já perdeu o pai de qualquer maneira, por qualquer razão. Mas a Covid tem essa peculiaridade a pessoa ser levada e aí a gente já não pode mais se ver. É um baque bem grande mesmo, é um aperto terrível no peito. Você fica desnorteado, né? Minha mãe que está aqui perdeu o pai dela. Priscila foi também por Covid. Outros aqui perderam entes queridos. Não importa qual, todo membro de cada família é especial e importante. Então eu falei no velório e eu não sabia nem o que ia falar. Eu já falei, meu Deus, dezenas e dezenas e dezenas de sepultamentos. De gente, minha amiga íntima, querida, até gente que eu, de fato, não conhecia. Falar no velório do seu próprio pai é bem estranho. Mas ali me cabia poder edificar os presentes. E o que eu podia dizer para os que estavam presentes que pudesse gerar edificação e que tivesse a ver com o meu pai? É aqui que eu quero chegar então, pessoal. Eu não estou só contando a história da morte do meu pai. Não foi para isso aqui que eu também fui chamado. Não estou querendo desabafar, nada desse tipo. O que eu queria era mesmo trazer alguma reflexão. E eu então disse para todos os presentes que meu pai, ele tinha um costume nos últimos anos muito constante de dizer o quanto ele era feliz, de dizer o quanto ele estava satisfeito, feliz em função de algo e satisfeito em função de algo. Ele dizia o quanto ele era grato, e essa era a principal expressão, o quanto ele era grato, e o quanto ele agradecia a Deus pelo quê? Então ele dizia, pelos filhos e netos que eu tenho. Muito interessante. Pelos filhos, e aí ele conta os filhos, ele contava os filhos, né? Pelos 5 filhos que eu tenho. E pelos 9 netos que eu tenho. E eu percebi sempre que ele estava fazendo o currículo existencial dele. Você tem um currículo existencial? Currículo existencial é aquele na qual a gente coloca as coisas que têm valor, de fato, que têm valor realmente, as coisas mas que não sejam as coisas do âmbito profissional ou material. Não são as coisas que eu tenho como posse, são as pessoas que eu amo, elas sim se tornando o bem que eu carrego na vida. Então esse é um currículo existencial. Elas têm a ver não com o que eu construo em relação ao retorno financeiro na minha vida, ou ao retorno na carreira, ou ao retorno no currículo das importâncias das coisas que eu posso possuir.
Este currículo, que é extremamente importante, o currículo do meu trabalho, da obra das minhas mãos, e o retorno disso, o currículo intelectual, né? Eu aprendi inglês, eu conheço espanhol, eu sei ler bem, ou coisas desse tipo. Eu fiz um curso de digitação, eu fiz um curso, alguns aqui fizeram um curso de datilografia, eu fiz também. Alguns fizeram datilografia de máquina elétrica, eu fiz do mesmo jeito. Outros fizeram outros cursos interessantíssimos que hoje têm pouca validade, mas este currículo não é exatamente deste que meu pai estava falando. Ele estava falando, até porque este não é capaz de nos fazer felizes, nem tampouco gratos. Esse daí é capaz de nos prover. Sidney, aqui é um advogado, ele desse currículo, ele tem sua provisão como o Tupi, arquiteto, como os que aqui são da área da saúde, como eu, ou das que forem. Estas coisas nos provêm, graças a Deus. Essas coisas permitem que a gente construa coisas outras, graças a Deus. Mas meu pai estava falando daquelas que eram coisas que permitiam que a gente não construísse coisas, que a gente construísse relacionamentos. É filho? Tem um monte. É neto? Mais ainda. E por isso sou grato e feliz. Me internurava ouvi-lo falar assim. Até porque ele teve, quando era um cara bem imaturo, uma experiência de muita... era um rabugento, bastante rabugento na vida, cansado, muito trabalho, sempre cansado. Então, obviamente, destituído do poder de refletir. No final, meu pai foi perdendo muitas coisas, muitos bens. Para me formar há 25 anos atrás, eles foram abrindo mão de tudo que possuíam. Eu já não tinha mais como pagar a faculdade. Eles tinham combinado entre eles que eu ia ser tirado, então, da faculdade, a faculdade trancada. Meu pai ficou responsável por me dar essa informação. E ele levantava de madrugada, por causa de um problema na próstata, e me via ali estudando. E daí ele não tinha coragem. Ele falava que enquanto estava fazendo xixi, ficava pensando, como é que eu vou tirar esse menino da faculdade? Não vou conseguir. E aí ele ia dormir, levantava de novo e para ir no banheiro, e ainda eu estava lá, segui estudando, madrugada dentro, né? Ele pegou uma semana de provas, graças a Deus foi essa semana que ele me viu, e viu como era importante para mim aquilo que eu fazia. Então venderam o telefone, naquela época se vendia, venderam o carro, venderam tudo que tinha. Depois meu pai voltou a ter alguma coisa, mas passado mais um monte de anos. E aí ele voltou a ter pouquíssimas coisas. Veja que é quando a gente perde as coisas que a gente percebe as pessoas. E aí ele tendo as poucas coisas, mas cheio de risada em função dos muitos netos, e daí, por isso mesmo, mais satisfeito e grato do que quando tinha muitas coisas, o meu pai passou a ter pouco e ser feliz no pouco, enquanto se valorizava
o muito em relação àquilo que é gente e não coisa. É bem difícil para mim, pessoal, falar ainda, viu? Desculpa. Faz pouco. Vou dormir todo dia pensando. E aquilo que eu falei para ele quando ele estava indo para dentro de uma realidade desconhecida, é aquela mesma que o Senhor Jesus fala para nós quando estamos indo em direção a uma realidade desconhecida. E eu não preciso inventar nada para falar isso. Pro ladrão da cruz, ele disse: estarás comigo, no meu lugar, no meu paraíso. Para os discípulos, ele completa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que não é. Chegaria aqui e diria: sabe esse papo de eternidade, de morada com Deus? Não existe, pessoal. Mas eu vou preparar-vos lugar. Quando Marta diz em João 11, eu sou... se tu estivesses aqui, ele não teria morrido, a Lázaro. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morre. E quem quer que tenha morrido e creia em mim, olha, dá para morrer e depois crer nele. Quem quer que tenha morrido e creia em mim, ressuscita, passa da morte para a vida. Então eu quero dizer para você, vivam debaixo da realidade das promessas de Deus. Eu, obviamente, não pude cumprir a minha de estar ali fora, no hospital. Mas aquele a quem seguimos é fiel em tudo que diz e cumpre tudo que fala. Estaremos juntos. Queria que você me desse esse privilégio, Marcelo, de orar por você e orar também pelos que estão aqui nesse momento, agradecendo muito pela tua força e pela tua disponibilidade, cara, de estar entre nós aqui, tá, Marcelo? Não, eu gosto. É vida para mim. Hoje, não sei, é complicado. Mas eu te agradeço o convite. Vamos orar? Vamos chamar aqui Sabrina. Oi, Sabrina. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer, Pai, agradecer por esses sofrimentos, Pai, por mais duros ou por mais talvez incoerente ou sem lógica, sem racionalidade
talvez aquilo que eu esteja expressando aqui, em algum momento eu noto, Pai, que isso nos melhora, Senhor. Não estou fazendo aqui apologia à dor, ao sofrimento para sermos melhores, mas de alguma forma isso se traduz em esperança, em pessoas que têm a possibilidade, a potencialidade de se tornarem melhores, Pai. Peço o teu consolo, Pai, para a vida do Marcelo, para a vida da Jane, para a vida da família toda, de uma maneira geral, os irmãos dele. Senhor, peço o teu consolo e, ao mesmo tempo, que o Senhor faça de nós, Pai, nossos braços, nossas pernas, nossas mãos, nossa voz, nosso ouvido, nosso andar, sejam a eles representação do Senhor para a vida do Marcelo e consolo para a vida dele e da sua família, Senhor. O que eu clamo ao Senhor nesse momento é isso. Que assim seja na vida do Sidney, na vida da Galina, na vida da Priscila, na vida do Gilberto, daqueles que hoje estão sentindo alguma coisa parecida com isso, sentindo a ausência de alguém ou pela ausência de alguém. Deus, eu peço pela tua misericórdia que possamos sair daqui como pessoas que traduzam, que possam traduzir aquilo que o Senhor deseja, por mais ousado que isso possa parecer, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e quem somos nós para tentarmos pensar alguma coisa próximo daquilo que tu pensas, mas que seja uma fagulha, Pai, de esperança, uma fagulha da tua presença em consolo na direção do Marcelo, na direção da Jane, na direção dos irmãos do Marcelo, da Sabrina, da sua família, que sejamos assim, Pai. Obrigado, Pai, pela disponibilidade sempre do Marcelo e de vários irmãos aqui, que sempre estão dispostos a servir. E, Senhor, que essa seja a nossa marca nesses dias, Pai, do serviço em direção ao próximo, Pai. Muito obrigado, Senhor, e Deus, eu sei disso, Pai, sei que o seu Alfredo está em bom lugar. O lugar que um dia vamos estar também com alegria partilhando com ele da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Amém. Fica com Deus, irmão. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Sabrina, pela disponibilizar o Marcelo para a gente aí. E obrigado a todos aí pela presença, viu? Fiquem com Deus. Deus é bom. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.